Olá pessoal, sou o Pedro Hawk. Olha onde eu tô aqui hoje, pessoal. Tô isso mesmo. Tô no Paquistão. Estou na base do K2, a segunda montanha mais alta do mundo e uma das montanhas mais emblemáticas do mundo também. E eu vim para esse lugar especial, e é claro, tenho que aproveitar, né, esse cenário. Infelizmente a montanha está com cume encoberto, mas eu vou botar umas imagens aqui para você ver como que é, né? Eu tô aqui através do nosso roteiro da Soul Outdoor, que é o trek, é um acampamento base do K2. E nesse lugar tão especial, eu vim aqui para contar a história da conquista dessa montanha maravilhosa, incrível, emblemática, né? E super importante. Então vou rodar a vinheta e daqui a pouco eu venho aqui contar essa história da conquista do K2 que aconteceu em 1954. Roda a vinheta! Bom, galera, então assim, antes de começar esse vídeo, né, tenho que fazer um pouquinho dos jabás, é claro, né? Se eu tô aqui no Paquistão fazendo um vídeo para vocês, e você não vai encontrar um vídeo contando a história do K2 na base do K2, né? Então é o seguinte, se você gosta das histórias, se você gosta dos vídeos que a gente faz aqui no canal, a maneira de você apoiar então primeiro, você conhece a Loja da Montanha? A Loja da Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, viagens, expedições de alta montanha, escalada. Entra lá em www.lojam.com.br e a gente entrega no Brasil inteiro. Ou então aparece lá em Curitiba, nossa bela Curitiba, para conhecer nossa loja física. E depois que você for comprar suas coisas, dá uma passadinha no pub Alta Montanha, que é o nosso bar, onde a gente serve uma cerveja geladinha maravilhosa e vários petiscos que eu tenho certeza que você vai gostar. E se eu tô aqui hoje, eu tô graças a Soul Outdoor. Então se você quer fazer alguma viagem, expedição em alta montanha, trekking, quer fazer um curso de escalada, então entra lá www.souloutdoor.com.br para conhecer os nossos roteiros. Inclusive aqui, ó, a Maria tá aqui do meu lado, a agência Soul Outdoor é nossa, tá bom? Venha com a gente ser aventurado. Então venha com a gente vai receber vocês com muito carinho nas nossas expedições, inclusive aqui na base do K2. É um roteiro que não dá para realizar todo ano, mas é claro, a gente vai estar realizando, né? E você pode estar se preparando para vir para cá, porque é difícil, viu, gente? É difícil chegar aqui nesse local. Bom, galera, então vamos falar um pouco sobre o objetivo desse vídeo, né? A história da conquista do K2, que é a história também de um grande montanhista, né? Um dos figuras mais importantes da história do nosso montanhismo, que é o Walter Bonatti. Para contextualizar, né? Em 1945 acabou a Segunda Guerra Mundial. Em 1944 a Itália já tinha saído derrotado da guerra, né? Então você sabe bem a história, né? Os americanos vieram ali da Sicília, cruzaram o Mediterrâneo e em 44 a Itália caiu, o regime de Mussolini caiu, o próprio Mussolini, né, foi morto de uma maneira horrorosa, né, exposto, etc. E a Itália, ela terminou a guerra de uma maneira humilhada, né? Ela foi humilhada durante a guerra. Quando a guerra termina, várias nações começam a investir em ações para retomar o nacionalismo, retomar um sentimento de você ter orgulho de ser, né, daquele país específico, né? E isso não foi diferente com a Itália, assim como foi com a França em 1950, né? Que em 1950 teve a conquista do Annapurna, foi a primeira montanha acima de 8 metros a ser conquistada. E em 53 você teve a conquista do Everest, conquista feita por britânicos, né? E ainda em 53 a conquista do Nanga Parbat aqui no Paquistão, feita por alemães e austríacos, né? Quem fez como foi o Hermann Bull, austríaco. E o K2, cara, a segunda montanha mais alta do mundo, ela ainda era virgem, apesar de vários esforços que vinham desde o começo do século 20, né? Em 1909 teve a história do Alice, puxa, cara, como é que é o nome? Aquele que inspirou as músicas do Raul Seixas. Ó, vou deixar aqui o nome dele. Esqueço o nome dele. Desculpa, eu tô aqui no K2, gente, não tem nem como pesquisar. Teve expedição para cá em 1909. Teve expedição para cá em 1919. Várias expedições italianas, inclusive. Aí tem a expedição do Conde dos Abruzzi, né? Que foram as expedições que deram origem ao conhecimento da rota que chega até aqui, né? Até que em 54, né,
o Ardito Désio, que era um geólogo, sempre geólogo, né, galera, envolvido em montanhismo, né? Ardito Désio era um geólogo e ele já tinha conhecido essa região, já tinha participado de outras expedições exploratórias, e acabou ele com o Ricardo Cassan estudando bastante o relevo, a geografia do local, para conseguir determinar, para conseguir, inclusive, patrocínio do governo italiano, do Clube Alpino Italiano. Muito dinheiro foi investido para ter uma expedição italiana aqui para a montanha. É claro que chegar em 1954 aqui no Paquistão não era nada fácil, né? Foi uma longa viagem e assim, demorou muito tempo para que eles pudessem vir até aqui, estabelecer o acampamento base e ir subindo a montanha aos poucos, tá certo? E eles foram tão precavidos que eles foram montando vários acampamentos, às vezes um até meio próximo ao outro. Hoje, para você escalar o K2, você estabelece 4 acampamentos. Naquela época, em 54, foi estabelecido 9 acampamentos, tá certo? E só de você montar esse acampamento de altitude, você já consegue imaginar o esforço que foi colocado para você ganhando altura pela montanha. A rota que foi estabelecida, a rota que foi utilizada, foi a rota do Esporão dos Abruzzi, né? Que foi do Conde de Abruzzi, lá no começo do século, né? Que ele descobriu esse caminho, tá certo? E, enfim, o tempo foi passando e o Ardito Désio, no final, ele acabou designando que os montanhistas que iriam para o cume seria o Attila Campagnoni e o Lino Lacedelli. Só que isso não deixou contente o maior destaque daquela expedição, que era o jovem montanhista italiano, jovem promessa italiana, Walter Bonatti, que ele tinha na época por volta de 23 anos de idade. E ele era de longe o montanhista mais forte da expedição. É claro que algumas pessoas acabavam não gostando do Bonatti, porque ele era muito dedicado e ele era muito talentoso, então ele se destacava dos demais, e o pessoal acaba ficando um pouquinho enciumado, que é uma coisa normal, né, humana. Enfim, no final da expedição, né, o Ardito ele deu a ordem para que o Attila Campagnoni e o Lino Lacedelli estabelecesse o campo 9 a 7.900 metros de altitude. Só que ao invés deles fazerem isso, eles subiram um pouco mais. Para dar apoio para o Lino e para o Attila, o Walter Bonatti, junto com o paquistanês Hamid Mahdi, iriam levar garrafas de oxigênio, as pesadas garrafas de oxigênio da década de 50, até o acampamento 9, né? Para isso, eles sairiam do acampamento 8, desceriam para o acampamento 7, cerca de 200 metros, 250 metros de desnível para baixo, e depois subiriam mais 750 metros até chegar aos 7.900 metros, que era o local que eles haviam combinado aonde iria estar o acampamento 8, né? Desculpa, o acampamento 9, né? Só que quando o Bonatti, junto com o Mahdi, chegaram a 7.900 metros de altitude, não havia barraca ali. E eles ficaram procurando e não encontraram. O Bonatti, ele chegou a observar luzes de lanterna mais alto, que ficava num local que se chegava depois de uma travessia perigosa, um pouco mais alto para a direita, cerca de 8.100 metros de altitude. E eles ficaram numa situação muito perigosa. Já começou a descer a noite, né? Começou a escurecer, e eles não tinham nenhum abrigo para poder passar a noite gelada, né? Dessa altitude próxima dos 8.000 metros. Né? Bom, enfim, a noite veio, o Bonatti ele cavou um abrigo, cavou um buraco no meio da neve, né? E lá então ele e o Mahdi conseguiram passar a noite. Infelizmente, devido aos equipamentos de menor qualidade que o paquistanês utilizava, ele teve severos congelamentos nas mãos e nos pés. Mas quando amanheceu, ambos conseguiram descer até o acampamento 8, e aí depois eles acabaram indo embora da montanha. Enquanto isso acontecia, o Lino Lacedelli com o Attila Campagnoni, eles resgataram as garrafas de oxigênio e foram para o cume, e acabaram conquistando o K2, né? Isso foi, né, lá em 1954, julho de 1954. A imagem dos dois italianos no cume do K2 é uma imagem que desde quando eu era garoto sempre me impressionou, apesar de eu não conhecer essa história ruim, né, de que eles mudaram o acampamento de lugar, e isso acabou ocasionando severos ferimentos, né, tanto no Bonatti
quanto no MAD. E para piorar, né, o Lino Lacedelli e o Attilio Compagnoni acabaram acusando o Bonatti de ter utilizado o oxigênio para eles passarem a noite e deixado eles com pouco oxigênio para poder fazer o cume. Inclusive, eles dizem no relato deles que eles chegaram no cume sem o uso de oxigênio. Então eles eles escalaram 200 metros finais sem o uso, né, desse facilitador, né? O que é óbvio que é algo que fica muito mais difícil e colocaria a vida deles em risco. Nada aconteceu com eles, fora que eles tiveram alguns congelamentos na mão, congelamentos muito menos graves do que do paquistanês, que teve que amputar vários dedos, tá certo? Só que o Bonatti, evidentemente, que acabou tendo que se defender dessa acusação. Obviamente que o Bonatti não gostou dessas acusações, né? O Bonatti colocou a vida dele em risco, né, para poder dar os suprimentos necessários para a dupla que pudesse chegar até o cume, né? E aí depois disso eles veem com essas acusações que são graves, né? As acusações deles era que a atitude do Bonatti teria colocado a vida deles em risco. Só que na verdade o que o Bonatti dizia é que a atitude da dupla Lino e Attilio colocaram a vida de Bonatti e de MAD em risco, tá certo? Porque eles não cumpriram com o combinado de montar a barraca a 7.900 e ao contrário disso eles montaram 200 metros acima, né? Ao longo dos anos essa controvérsia ela existiu, né, com pessoas acabando por defender um ou outro lado, mas sem provas que pudessem suportar uma ou outra acusação, né, que é algo muito triste que tem acontecido. Recentemente, por volta do ano de 2011, né, surgiram algumas fotos da conquista que mostrava o Lino e o Attilio que estavam sem gelo na barba. E para algumas pessoas isso poderia ser uma prova que eles subiram com oxigênio. Então que eles acabaram não ficando sem o valioso gás ali em cima, né? Para muitas pessoas, né, o Lino e o Attilio, eles acabaram mudando o acampamento de local para tirar o protagonismo do Walter Bonatti e eles poderem fazer o cume e eles levarem os louros dessa conquista. É óbvio que isso não sou eu que estou falando, são várias pessoas que dizem que tem essa interpretação sobre os fatos, né? Mas o que aconteceu de verdade a gente nunca saberá, porque todos os envolvidos, né, já estão falecidos e eles nunca puderam dizer o que de fato aconteceu. Sempre acabaram na verdade levando até o túmulo, né, as suas versões daquilo que aconteceu. Mas o que acontece na verdade é que, apesar desse problema, isso não reduziu o valor da conquista dos italianos de 54 e muito menos a biografia de Walter Bonatti, que se tornou um dos maiores montanhistas italianos de todos os tempos, né, tendo uma carreira brilhante, escalando várias montanhas, estando participando de várias conquistas, né, sendo uma pessoa que ficou para a eternidade. Bom, galera, a história é essa. Se você gostou, não esqueça de dar seu like, de seguir, né, de seguir o nosso canal e seguir também as minhas mídias sociais, né, que estão ali no Facebook, que estão ali também no Instagram, etc. Pedro Hauck, eu tô ali. E também, né, essa viagem vai ter várias outras histórias, né, você vai poder assistir aqui no canal, né, mais tarde. Galera, um grande abraço e até a próxima.